Se torne uma verdadeira serpente. Em meio à nossa sociedade caótica, é sempre bom a gente ter estratégias para aprender a lidar melhor com os outros. Esse mundo não é para amadores. Se você não aprender a lidar com as pessoas, não tem jeito, você vai sofrer. Porque as pessoas, elas não vão ter pena de você. Foda-se os seus sentimentos, foda-se os seus objetivos, foda-se, cara, foda-se. O que você precisa entender é o seguinte: se você quer realmente viver bem nesse plano, você precisa ser esperto. E neste vídeo eu separei 5 estratégias formidáveis para você lidar com os outros da maneira certa. Vamos lá. A primeira estratégia é a seguinte: finja o tempo todo. Jogue areia nos olhos das pessoas. Presta bem atenção nisso aqui. A maioria das pessoas, elas não têm uma consciência elevada. Isso quer dizer que é comum as pessoas sentirem inveja, ego ferido, ciúmes, raiva, vingança. Ou seja, se você acabar despertando esse tipo de sentimento nas pessoas, você vai se prejudicar. Concorda comigo? É por isso que você precisa dominar a arte de fingir. Se você for sincero e falar a verdade, você só vai se prejudicar. Então, a estratégia aqui é a seguinte: faça uma coisa e finja estar fazendo outra. Como assim, Igor? Simples. Por exemplo, se você está estudando para concurso, minta para as pessoas dizendo que você vive jogando. Se você tem um certo objetivo, guarde ele para você. Os outros não precisam saber disso. Você tem que entender de uma vez por todas que os outros vão tender mais a te atrapalhar do que te ajudar. É aí que entra a arte de agir feito uma serpente. Você vai trabalhar em prol de todos os seus objetivos, mas ao mesmo tempo você vai jogando areia nos olhos de todo mundo. Justamente para não dar a chance de ninguém te atrapalhar. Você vai agir na surdina. Deixe eles pensarem que você é fraco. Deixe eles pensarem que você não é ninguém. Deixem pensar, cara. Quanto mais eles acharem isso de você, mais paz você vai ter durante o seu processo. E quando a pessoa menos perceber, você vai estar lá, conquistando um monte de coisas, e ela vai ficar sem entender nada. A segunda estratégia é: tenha a língua afiada para manipular e para mentir. Seja muito venenoso. Pareceu horrível? É para parecer mesmo. Nós, seres humanos, somos criaturas extremamente condicionáveis. Então, estamos o tempo todo tanto influenciando os outros, como também sendo influenciados. É aí que a manipulação entra. Você não tem que escolher entre o certo e errado. Você tem que escolher entre o funcional e o não funcional. Tem coisas que funcionam e coisas que não. Ponto. As pessoas, elas estão o tempo inteiro se comunicando. Até quando não estão verbalizando, ainda assim estão se comunicando. Se você for passivo nas relações, você vai ficar à mercê das circunstâncias. Você vai acabar se tornando uma obra do acaso. E assumir esse papel é muito arriscado. Se passar por cima de você for benéfico para elas, pode ter certeza, elas vão passar por cima de você. Por exemplo, as pessoas te desrespeitam gratuitamente porque elas gostam de se sentir superior aos outros. Ela não vai ser superior por causa disso, mas ela vai se sentir assim. Tem gente que é assim, tem de tudo. Uma vez que você aprende a manipular e a mentir, tudo muda na sua vida. A partir do momento que você começar a mexer as peças do tabuleiro ao seu favor, a sua vida começa a se tornar bem mais fácil. Eu me considero uma pessoa bem venenosa. Eu percebo muito rápido quando alguém é uma ameaça para mim. Ameaça para mim é aquele tipo de pessoa que na sua frente ela parece ser comum, normal, mas por trás ela não só fica falando mal de você, como ela fica influenciando as outras pessoas pensarem mal de você também. Tá entendendo?
Essas pragas, elas vão influenciar negativamente as pessoas à sua volta, e isso vai acabar dificultando a sua vida. Quando eu percebo isso, eu me torno mais venenoso ainda, porque eu começo a fazer pior do que ela está fazendo. Eu acabo envenenando todo mundo ali contra ela. Só que aí você precisa ser mais esperto. O segredo está em você envenenar sem deixar a pessoa saber que você está fazendo isso. Porque para nossa sociedade isso é feio. É aí que entra a sutileza. Não fale mal diretamente da pessoa. Induza a pessoa que está te ouvindo a pensar mal dela. É assim que você se torna pior. É você ser tão sutil com o seu veneno que nem parece que é veneno. A terceira estratégia é: haja em silêncio. Eu sei que a primeira estratégia que eu passei aqui foi incentivando você a jogar areia nos olhos dos outros, induzindo todo mundo ao erro. Porém, o silêncio também é para ser tratado como prioridade. Primeiro, você sempre tem que optar pelo silêncio. Se for conveniente falar, aí você fala. Até as bobagens que você fala é preciso ser pensada antes de falar. É preciso ter um objetivo por trás. Tudo depende da situação. Por exemplo, se o seu objetivo é parecer bobo, então fala bobagem. Só que você vai perceber que vão ter vezes que você não vai querer parecer bobo. Então, em uma situação em que você não acha que parecer bobo seja favorável para você, então não haja como tal. Tá entendendo? Você precisa ter tudo friamente calculado, até as suas tolices. A quarta estratégia é: só dê o bote quando tiver certeza da vitória. Não cante de galo, não queira colocar suas garrinhas de fora antes da vitória. Não faça isso, cara. Mesmo que esteja perto. Você só é para devorar os seus inimigos quando você tiver certeza que venceu. Por mais que você esteja perto, se você não alcançou ainda, há chance dessas pessoas dificultarem a sua vida, ou até mesmo fazer você fracassar. Então aqui, seja inteligente. A paciência vai ser a sua aliada. Continue fingindo derrota, continue fingindo fraqueza. E quando menos a sua vítima esperar, você vai lá e abocanha ela viva. A quinta estratégia é: nunca confie em ninguém. Ande sozinho. Recentemente, eu postei um vídeo aqui no canal sobre os Red Pill. O maior argumento em defesa desse movimento é o fato das leis serem mais favoráveis para as mulheres. Se você acredita nisso, por que diabos você iria confiar facilmente em uma? A regra que eu passo aqui para você é o seguinte: você não deve só não confiar nas mulheres, você não deve confiar em ninguém, principalmente quando envolve dinheiro ou processos legais. Eu canso de dizer aqui para vocês, o ser humano não é de confiança. Quem sabe muito bem disso são os advogados. Até aquela pessoa que está sempre ali do seu lado, um dia pode querer te passar a perna. E a dica que eu sempre dou é: pode até confiar, mas confie desconfiando. Não vai te fazer mal entender um pouco de lei. Se você sabe que a pessoa que você pode algum dia ter alguma vantagem em algum processo legal, então por que você não passa a antecipar isso? Só por precaução. Mais uma vez, a pessoa que você não precisa saber disso. Não se esqueça, você precisa agir em silêncio. Mesmo confiando na pessoa, se previna de tudo que possa acontecer. Antecipe os eventos sem deixar a pessoa saber. Se a pessoa não for covarde com você, ótimo. Mas se algum dia ela mostrar as garras, se você tiver feito a coisa bem feita, ela não vai conseguir ter nenhum tipo de vantagem sobre você. E pior, ela só vai quebrar a cara.